programa Fé e Ciência, aqui no programa onde nos falamos da nossa fé e, obviamente, também da ciência. Descobrimos muitos temas, conversamos sobre muitos temas com os nossos convidados. Não é assim, Dr. Luiz Rocha? Isso, inclusive, nessa série de programas falando sobre 8 remédios naturais, né? É Ciência verdade. dos 8 remédios naturais. Olha, levando essa parte da ciência, porque se você já ouviu dos 8 remédios naturais, nós estamos dando um giro, não é? É um giro muito importante, porque aqui a gente fala de ciência. Você passa por de ciência. Aspectos biológicos, aspectos mais práticos e analíticos, né? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Obrigado por você estar nos ouvindo através da Rádio Web NT Amazonas e através do canal do YouTube também, Adventistas Amazonas. E eu ia falar, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir. Curte e compartilhe. Tá aí a mensagem. E a gente sempre fala aqui da educação adventista, importantíssima, porque vai muito além do ensino. Eu sou fruto da educação adventista, eu agradeço e vou sempre agradecer, viu? Parte da minha formação também. E a grande questão é que hoje essa educação está disponível a você. É verdade. Você não pode viajar para um local onde tem um internato, onde tem uma faculdade. Esse conteúdo chega até você através do EAD, da educação à distância. A educação adventista tem todo um programa de educação à distância com cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Entra lá no site e acesse. Aparece aí o site e aparece também os números de telefone de contato. Vamos então apresentar o nosso convidado de hoje, doutor. Sim. Ele é doutor e mestre, viu? Em educação física. Eu falei pra ele aí de trás das câmeras que eu quase que ia fazer educação física. Eu gosto muito. Seja muito bem-vindo. Luiz também, né? Vitor, desculpa. Já ia estar para confundir aqui com o nosso doutor Luiz. Vitor é doutor e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, licenciado em Educação Física pelo Centro Universitário Católico de Vitória, professor adjunto da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas e professor permanente e coordenador local do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional. Muita responsabilidade ao longo desses anos, né? Pouca coisa. Eu acho que é muito. Por isso que está aqui com a gente sentado. Seja muito bem-vindo novamente. Eu agradeço o convite, pastor Luiz, né, da equipe, e agradeço essa oportunidade de nós podermos falar sobre essa temática tão importante que envolve a saúde das pessoas, né? Exatamente. Nós já estávamos conversando um pouquinho de trás das câmeras, a importância de não só da atividade física como um todo, né, sozinha, né, mas também em relação a nós como seres vivos, integrados na nossa saúde mental, emocional e por aí vai. Quando a gente olha a ciência, né, a medicina como ela está posta, a maneira de cuidar da nossa saúde, a impressão que dá é que parece que a farmácia vai resolver todos os nossos problemas, né? Você passa ali na farmácia, passa o seu cartão, o seu dinheiro e compra ali uma gama de remédio. Então, já ia falar sobre isso, porque durante a pandemia foi mais ainda, porque começaram a chegar essas informações de vitamina D, vitamina C e acabaram essas vitaminas nas farmácias. E parece que a fonte dessas vitaminas é o comprimidinho que você vai ali, né? Compra o frasco, leva para casa e toma. Parece muito mais fácil. Mas como a gente tem discutido nesses programas, né? Nós temos aqui uma proposta de discussão de um tema que são os 8 remédios naturais. A autora inspirada, Ellen G. White, propôs, né? Colocou 8 remédios que são de graça, estão aí na natureza, e podem e precisam ser usados para a promoção da nossa saúde. Esses remédios são alimentação saudável, ar puro, luz solar, exercício físico, repouso, temperança e o remédio que eu considero que fecha todos eles é a confiança em Deus. Vitor, a Organização Mundial de Saúde, ela traz o conceito de saúde como sendo não ausência de doença, né? Mas um bem-estar completo, um bem-estar físico, social, emocional e ultimamente, nos últimos anos, desde 1998, trouxe o componente espiritual como algo essencial.
E quando a gente olha esses remédios, a gente vê que está completamente dentro daquilo que é proposto e que mundialmente é consensado para o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde. Isto é, não é uma negação em relação a uma ciência puramente biológica que vai mostrar para ali, que vai estudar as células, o corpo, e que muitas vezes, eu sou farmacêutico bioquímico também. Então eu sei qual a importância de você tomar um remédio, uma medicação. Mas quando a gente olha esses 8 remédios naturais, não é que é um contraponto e você vai virar as costas para tudo isso. Mas são elementos que estão aí na natureza e são de graça porque é Deus que nos dá e que estão para serem acessados. E que são extremamente necessários. Porque a gente precisa do ar puro. Sim. Precisa de ter uma alimentação saudável. Precisa beber a quantidade certa, até dependendo da pessoa, até um pouco mais de água. E a gente esquece ou ignora. Como é que isso se relaciona com essa parte assim, integrar uma visão? Você acha que isso muda um pouco a visão de o que é saúde, o que é cuidar da saúde? É interessante comentar isso porque a nossa visão de saúde da nossa sociedade ocidental, moderna, ela é uma visão dicotômica da saúde. Né? Ou você está doente ou você tem saúde. Né? A questão do corpo e da alma, como se fossem coisas separadas. Isso é herança que vem lá dos gregos para a nossa sociedade. Né? Lá desde Platão, passando por Santo Agostinho, né? Chegando a nós nessa perspectiva filosófica e influenciando altamente as pesquisas científicas, né? Na área médica, na área da saúde. Mas quando, né, foi mencionado a questão do conceito da OMS, né? Inclusive outros autores já vêm trabalhando outros conceitos que são também interessantes, né? Pegando essa ideia de amplitude, de ampliar esse conceito para além da ausência de doença. Né? A gente tem, por exemplo, autores na área das ciências da saúde, como Christophe Dejoux, que ele vai dizer que a saúde é bem além dessa perspectiva só do bem-estar, mas seria um projeto de vida em que as pessoas estão em direção a esse bem-estar. Então, essa ideia de projeto de vida é algo interessante para pensar a saúde, porque são as pessoas em movimento, as pessoas em ação, em coletividade. Seria um novo conceito, ou um conceito atualizado ou globalizado. A ideia... Que não seria só né, a falta, não tem doença alguma, mas uma coisa bem mais que abarque o ser humano. É a ideia de que no percurso da vida nós podemos adoecer, mas a gente pode se recuperar. Né? Então, isso depende dos nossos projetos de vida. E projeto de vida depende das condições que nós temos. Né? Então, são elementos que vão influenciar a saúde. Né? Não é mais apenas a ausência de doença ou apenas o estado, né? Mas é essa questão de ter um projeto de vida, de ter sentido para a vida, certo. De ter condições para viver bem. Aquelas condições de vida têm mudado absurdamente nos últimos 10, 15, 20 anos. Sim, e você falando, né, de projeto de vida, aquilo que você planeja, e eu olho aqui para esses remédios, água, ar puro, luz solar, exercício físico, repouso, eles têm uma relação direta com a atitude, né? Exatamente. Na verdade, são atitudes. Esses remédios estão aí. Mas, por exemplo, se você ficar sempre fechado dentro de um local, o sol pode estar aí fora à vontade e ele não vai servir de nada para você. Da mesma forma, né? A água, que é algo assim fundamental, né? É onde talvez a maioria das pessoas peca bastante no sentido de não utilizar esse remédio. Então, é a atitude de beber água, é a atitude de aproveitar, né, o sol, a atitude de repousar, a atitude de buscar uma alimentação saudável. Claro que a gente vai discutir um pouquinho isso para frente, as nossas condições socioeconômicas elas vão impactar um pouco no acesso, né, e como eu uso esses remédios. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é que é voltado realmente para a atitude, né? Que ações eu posso tomar para que eu possa usar esses remédios? Isso é interessante, porque dentro dessa perspectiva tem uma outra teoria que eu tenho trabalhado recentemente, a teoria da salutogênese, e ela vai trabalhar com a ideia de recursos de saúde. Por exemplo, aquilo que nós utilizamos para que a gente possa enfrentar fatores estressores do dia a dia. Né? Então, as enfermidades a gente pode considerar como fatores estressores, né? Ou os agentes patológicos que causam esse estresse que vai nos levar aos processos de adoecimento.
Então, demandar de recursos de saúde é algo importante, né? E esses recursos, quando eu olho para os 8 remédios naturais, né, o autor que criou essa teoria, provavelmente ele não havia pensado nisso, mas a teoria nos permite analisar os 8 remédios naturais como 8 fatores de saúde, 8 fatores de proteção ou 8 recursos de saúde. Então, quando eu demando da luz solar, eu estou, né, sintetizando vitamina D, que vai ajudar no fortalecimento dos ossos, né? Ou então auxiliando no combate à depressão, né? Então, observe como é um fator de proteção para uma série de fatores estressores que estão ao nosso redor e que poderiam estar nos adoecendo, mas a gente consegue superar esses fatores através desses recursos. Prevenção de doenças. Ana, o professor Vitor é professor de educação física. Mas parece que a gente está falando com um super cientista. Não é? E como professor de educação física, ele faz ciência, é um super cientista, viu? O professor Vitor, ele pesquisa vários aspectos e a relação, né, desses remédios com o dia a dia, o cotidiano das pessoas. E isso que é mais interessante. Quando a gente pensa, né, em coisas da natureza, às vezes parece assim tão simples e tão básico que você tende a não acreditar. Será que isso dá certo? Será que realmente vai ter um efeito? E aí é que eu acho legal, onde a ciência ela entra, porque a ciência ela passa a olhar como esses remédios da natureza, de fato, impactam na vida e na saúde do ser humano. Isto é, para a ciência, as discussões que nós temos tido aqui, inclusive, né, eu preciso comprovar, não basta somente falar, olha, isso é bom. Eu preciso submeter aquilo ali ao método científico. Os fatos, né? Os fatos testados. Né? A tese, a antítese e a síntese, né? A gente já aprendeu um pouco sobre isso anteriormente. E o Vitor ele entra ali nessa linha que é, de fato, né, como outros pesquisadores que têm estudado o tema, comprovar o efeito, qual é o impacto disso na vida das pessoas, se conseguem ou se não conseguem. Então você já falou um pouquinho aí sobre uma das suas pesquisas, que é ali dentro da teoria da salutogênese. Exato. Que você já falou que coaduna diretamente com o princípio dos 8 remédios. Eu percebo isso. Para mim, está claro que os remédios naturais são recursos de proteção para as pessoas. Qual é o público que você tem trabalhado nessa pesquisa? A pesquisa que a gente vem desenvolvendo, ela tem sido com adventistas do 7º dia, inicialmente, né, e adultos, né, a partir aí dos 18 anos, né, e jovens. E os jovens até 100 anos a gente tá pesquisando, né, e a gente está trabalhando com esse público adulto inicialmente, mas nada impede que pesquisas futuras venham trabalhar com adolescentes, né, que também são fases importantes da qual eles estão no processo educativo, né, e a gente sabe o quanto que a educação, né, eu sou professor de educação física, então a gente sabe o quanto que a educação ela tem implicações para a saúde, né, para a vida, né. É uma outra área que eu gosto de pesquisar, a relação da saúde na escola, né? Essa entrada da saúde na escola é um outro elemento que eu pesquiso, inclusive lá no programa de pós-graduação em educação, do qual eu faço parte na Universidade Federal do Amazonas. E o que até esse momento, daquilo que possa ser compartilhado, claro, das pesquisas, temos em questão de conclusão, por assim dizer, ou conclusões, sobre esse trabalho específico? Quais são os pontos a serem avaliados, considerados? Certo. A gente desenvolveu agora recentemente um trabalho de conclusão de curso, né, com um estudante, o Miguel, abraço para o Miguel aí, né, pelo trabalho que desenvolveu, né, a gente orienta, né, e vai construindo juntos ali. O Miguel ele é adventista, eu tenho buscado trabalhar com os alunos adventistas, né, essas temáticas também. E a gente fez um estudo piloto inicialmente, né? Quando a gente está fazendo ciência e a gente está partindo por um caminho que até então você não vê pesquisas nessas perspectivas, né? O interessante é sempre fazer o estudo piloto, né? Porque aí a gente vai ter aquela capacidade de olhar se o instrumento tá adequado, né? Enfim, se os testes estatísticos são aqueles mesmos, se a população, se tem alguma variância ali, né? Então isso é interessante. E aí a gente, dentro dessa pesquisa, foi aí com 86
adventistas, né, de igrejas aqui de Manaus. Um bom número. Né, aqui de Manaus. E, inclusive, foi no meio da pandemia, né, então a gente fez de forma online, mandou os questionários, né, e eles responderam. E o que nós observamos? Né, que a relação entre o estilo de vida baseado nos 8 remédios naturais e as condições de vida tem algumas já correlações. A gente conseguiu observar no estudo piloto. Lógico, um estudo piloto não te permite extrapolar isso para a população, mas ele já mostra que há alguns indícios aí que nós podemos estar observando, né? Por exemplo, a gente viu que quando a gente comparava homens e mulheres, né, as mulheres se alimentavam melhor do que os homens, né? Ou seja, o fator de proteção, o remédio natural da nutrição, as mulheres tinham, né, essa perspectiva de cuidar melhor do que os homens. E quando a gente vai olhar para os aspectos sociais, né, o homem tem aquela construção social de que ele não cuida da saúde. Quem cuida da saúde é a mulher, porque a mulher precisa ficar bonita, né? Toda aquela construção social em cima do corpo da mulher, que ela precisa se alimentar bem, né, se cuidar. E o homem não, o homem já pode ser mais largado, né? Então, olha como que a cultura influencia esses aspectos da saúde, né? Então, são algumas questões que a gente vai observando, né, quando a gente está tentando entender as condições de vida, né? Uma outra coisa interessante que a gente observou foi em relação aos próprios adventistas, né? Conforme a pessoa tinha mais anos dentro da igreja, a gente observou que ia melhorando o estilo de vida, né? Mostrando essa perspectiva da fé. Vitor, a gente trabalha muito nessa questão dos 8 remédios naturais e ouviu falar o que é bom, o que não é, como usá-los, né, a nosso favor. E a gente está discutindo aqui como trabalhar isso de fato de forma científica. E tu está aqui apresentando para a gente um projeto que está desenvolvendo e está pesquisando uma população específica. Você falou aqui dos adventistas, né? O Exato. Nosso público que nos assiste está nesse programa porque é interessado no tema de fé e de ciência. E aí nós trazemos aqui muitas informações, né, sobre a Igreja Adventista. Existe um estudo, uma corte já há décadas que estuda um grupo de adventistas especiais lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, sobre estilo de vida, longevidade, saúde, e agora novamente tu traz esse tema num contexto regional amazônico. Você está estudando amazonenses, né, aqui da região, que são adventistas. Então, por que estudar isso com o público adventista? Qual é a relação que tem? O interesse por estudar os adventistas, né, é porque primeiro, a Igreja Adventista ela tem uma mensagem de saúde, né, uma doutrina de saúde. Então, geralmente, é um pouco mais difícil você observar outras religiões que talvez tenham esse apego tão grande a essa doutrina, né? E também uma outra coisa que chama a atenção da gente é que no mundo todo nós temos 5 áreas que são chamadas de zonas azuis, né? As Blue Zones. E a pesquisa que foi feita para identificar, né, essas regiões onde tem uma alta concentração de pessoas centenárias, né? Então, por que as pessoas vivem tanto? Muito mais. Né? Mas não é só viver muito, é viver muito e bem, melhor, né? E aí, eles passando por essas 5 Blue Zones, eles chegam em Loma Linda, né? Que é onde tem a corte, né? O estudo. Nos Estados Unidos. E aí eles observam lá, mas por quê? Né? Vai se observando as particularidades de cada uma dessas populações e se observa que lá se dá por conta daquela população ser, na sua maioria, né, adventistas do 7º dia, né? E uma coisa interessante de ressaltar é que todas as outras 4 zonas azuis, eles estão, de alguma forma, mais distantes da sociedade, né? Há algumas barreiras geográficas. São populações isoladas e que têm assim, aquele estilo de vida muito fechado. Por estar ali, isoladas. Né? E Loma Linda não. Loma Linda está dentro da cidade. Então, como que pessoas dentro da cidade, a gente sabe que o estilo de vida do americano médio é totalmente estressante, a alimentação é má, né? Enfim.
né? O trabalho, né? O estudo, e a Isso. correria que nunca acaba. Que nem a gente aqui, né? Às vezes não estamos tão longe, né? Não estamos tão longe. E a grande pergunta é, por que eles conseguem estando dentro ali, né? Eles não adotam aquelas outras práticas que acabam sendo prejudiciais para a saúde, né? E aí, o que eu estava comentando anteriormente, que eu penso que é a questão da fé, né? É a questão da construção da identidade. Isso tem a ver com a cultura, né? Com a cultura. A fé tem esse aspecto cultural de construção dessa identidade. Isso fortalece, né? Se torna algo da ética da pessoa, né? Ela age daquela forma porque ela entende que é o correto a ser feito. E aí a gente volta na nossa primeira discussão, né, do conceito de saúde, passa pela nossa cosmovisão de um ser integral. Então, como um ser integral, eu entendo que não é só eu como cristão, como adventista, cuidar do meu espírito, mas o meu corpo é templo do Espírito Santo. E quando nós vamos ali para a Bíblia, a gente já discutiu um pouco sobre a Bíblia e a ciência, nós vamos ver que a Bíblia traz várias orientações de como eu cuidar do meu corpo. Restrições como alimentação, descanso, que estão dentro ali dos 8 remédios. Né? Então, fazendo parte da nossa cosmovisão, da nossa filosofia, acreditamos que a Igreja Adventista é um movimento profético que veio para dar uma mensagem ao mundo. Essa mensagem está ali nas 3 mensagens de Apocalipse, capítulo 14. E a mesma escritora inspirada, Ellen G. White, que falou sobre os 8 remédios, ela também fala que a mensagem de saúde, né, você levar saúde para as pessoas, é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Exatamente. Então, está tudo completamente relacionado. E hoje a gente consegue comprovar com a ciência, né? Eu até diria que é a mensagem que fala mais alto. Uhum. Bem alto. É interessante, porque quando a gente vai para a filosofia, né, René Descartes, ele vai dizer ali que, né, nós temos uma alma e essa alma se conecta pelo corpo por uma glândula que nós temos bem aqui nessa região, né, da nossa cabeça, né? E aí, como se essa alma estivesse fora do corpo, né? Essa visão novamente platônica, né? Só que, na verdade, a Bíblia ela mostra que nós somos uma unidade completa, né? O boneco de barro, né? O fôlego de vida, né? Na narrativa bíblica, e se faz a alma vivente, né? Não tem uma alma, mas é uma alma. Então, as questões espirituais, elas perpassam pelo nosso corpo. Quando né? eu falo que fala mais alto, inclusive, é porque você vê uma coisa diferente na pessoa. E se a gente está falando de hábitos diferentes, passa não só pela aquela, vamos dizer assim, conceitos pelos quais os adventistas são conhecidos, né? Não toma, não bebe, não fuma, não come carne de porco e assim, vai muito mais além disso. Sim. E quando a gente às vezes já deve ter ouvido aí, nós somos como livros abertos ao mundo. Então, às vezes as nossas atitudes gritam, eu falo mais alto. Você deve ter visto isso dentro das pesquisas de como gritante às vezes é a diferença entre costumes, estilos de vida. Quando nós vamos pesquisar, né, a gente começa a observar que algumas elementos dos 8 remédios naturais acabam sendo mais defasados, né? Então, por exemplo, a alimentação, né? E quando a gente olha aqui no Amazonas, já que a pesquisa é aqui, a gente vê um alto grau de obesidade no Amazonas, inclusive nas crianças, né? Então, isso é algo a ser refletido. Quanto que isso está impactando, né? E a gente vai nas igrejas, a gente vê os irmãos que estão acima do peso, né? Só que às vezes não é simplesmente só porque eles querem, né? Existem condições de vida que estão por trás disso que nos ajudam a explicar, entender e tentar achar soluções para auxiliá-los, porque não basta apenas querer condená-los porque estão acima do peso, estão obesos enfim. Entender um contexto. Isso. Que elementos têm esses contextos dentro da pesquisa? A ideia, a nossa hipótese é que as condições concretas de vida, eles vão influenciar
o estilo de vida. Né? Então, por exemplo, não basta dizer para a pessoa, vou falar agora da educação física, que aí eu entro na minha área, né? Faça atividade física. Né? É fácil falar faça atividade física para uma pessoa que ela tem tempo livre, ela consegue sair, ela mora num bairro legal, que tem um parque perto, que tem segurança, que tem iluminação. Né? Diferente de eu falar para uma pessoa que já mora numa região mais periférica, não tem espaços de lazer, onde ela trabalha é longe, então ela leva de 2, 3 horas só de transporte, contando mais 8 horas de trabalho, desgastante, né? Do dia a dia. Não tem tempo. Então, assim, ela não vai ter tempo. Né? Então, às vezes é fácil dizer, faça atividade física. Atividade física faz bem? Faz. Só que em que condições? Né? Em que condições? Porque também existem várias profissões que fazem atividade física, mas que aquilo não faz bem. Né? Por exemplo, os homens que trabalham em minas, eles fazem atividade física constantemente. Ou seja, eles atingem aqueles 150 a 300 minutos diários que a Organização Mundial da Saúde prescreve. Mas isso não está fazendo bem. Aquilo não está fazendo bem. E aí vai ressaltar que os remédios são 8, né? 8 remédios. Precisa de descanso. Né? O descanso, luz solar, como é que tá? Exatamente. Agora sim, né, comentando essa questão de alimentação, exercício físico, elas de fato têm ali uma influência, sofrem, né, uma influência muito grande de aspectos socioeconômicos. Você falou aqui que está fazendo essa pesquisa, já tem aí um N, né, considerável, aplicou testes estatísticos, né, que é o que a ciência trabalha muito com isso. Nesses testes estatísticos, você conseguiu verificar, de fato, comprovou a importância desses aspectos socioeconômicos, né? Como, por exemplo, alguém que, de repente, estuda e trabalha, né? Às vezes mora num bairro um pouco mais distante do local que trabalha. Você conseguiu observar isso os testes estatísticos também demonstraram isso? Essa é uma pergunta boa, né? Como a gente estava fazendo o piloto, a gente fez alguns recortes, né? E a gente não chegou ainda nessa parte, né? Mas a gente tem observado que, por exemplo, a questão do sexo, ser homem ou mulher, ela interfere, a questão da escolaridade interfere, né? A questão da renda, né? De alguma forma também ela interfere. Né? E quando a gente está fazendo pesquisa, né, nessa área quantitativa, estatística, né, a gente trabalha com a ideia daquilo que é estatisticamente significativo, né, que é o que dá para a gente uma maior validade, confiança do teste aplicado. Né? E aí a gente teve algumas partes aqui que deram essa confiabilidade, né? Esse 95% de confiabilidade de que realmente seria aquilo. Né? Então, por exemplo, uma coisa interessante aqui é a questão da idade. Né? A gente observou que conforme a idade vai aumentando, a pessoa vai tendo um estilo de vida melhor, né? dos nossos pesquisados. Isso, de alguma forma, acaba sendo associado com a questão de escolaridade, né? A pessoa vai estudando mais também, vai tendo mais tempo de vida, como são adventistas, vai tendo mais tempo de fé, uma coisa vai se relacionando à outra. Amadurecimento natural, né? Isso, exatamente. Esse amadurecimento provavelmente vai levando a pessoa a buscar esse estilo de vida mais saudável, né? E eu penso que a questão da fé ainda é algo central para que se busque isso, né? Porque a pessoa ela quer ter um corpo mais saudável, mas não é apenas só pela moda, né? A saúde da moda, beleza, faça isso, né? Mas é para que ela possa se comunicar com Deus, né? Porque Deus se comunica conosco através do nosso corpo, né? Não existe uma alma pairando em cima da nossa cabeça que Deus está se comunicando com ela, né? Ele entra em contato conosco pelo nosso corpo, né? Se a gente for olhar na Bíblia, existem ali narrativas e evidências muito claras para isso. Daniel foi né? Quando ele precisava de ter um contato maior com Deus, ele deixava de comer carne, né? Nesses períodos. Daniel, num determinado momento de uma visão, ele caiu, como se ele fosse desmaiar. Ou seja, é físico, né? É físico. Não dá para dizer que está fora do corpo. Físico, cognitivo, né? É a nossa mente, o nosso entendimento em contato ali com o soberano. Exatamente. E assim, aí você faz a
a ciência, os testes ali vão nos dar estatística, você tem os dados, e a partir daí a gente vai fazendo as inferências, né? Inferências a partir desses resultados que você vai discutindo. Essa questão da juventude é algo interessante, porque às vezes quando você é jovem, você pouco, né, liga, pouco dá atenção para isso. Quando a gente trabalha com palestra com universitários, a gente sabe que os universitários também, né, você que está nos assistindo pode ser universitário, você às vezes leva uma vida louca de estudar, trabalhar, às vezes até vai usando substâncias para que você possa ficar mais antenado, mais ligado, e esquece de cuidar da sua saúde. Só que as pessoas não são eternas, né? Então você também não é eterno. Hoje é o tempo de se cuidar. Puxão de orelha que a gente está enviando a partir daqui, né? Que é Exato. agora que precisa já colocar tudo certinho para poder funcionar depois, que o corpo é uma máquina. Eu costumo contar para o pessoal que na época que eu estava fazendo mestrado, eu e os meus amigos, a gente sempre sentava para almoçar durante a semana, né? Terminava a aula, a gente ia almoçar no restaurante universitário e depois ia para o laboratório, enfim. E ali a gente conversando, né? E sempre surgia aquela conversa, como que tá seu projeto? E os meus amigos, nossa, tá atrasado e eu não tô dando conta. E eu estudo o final de semana todo, eu estudo de noite. E eu olhava para eles e falava assim, gente, no sábado eu paro. No domingo eu vou para os Desbravadores, que é um clube da Igreja Adventista, né? Que trabalha com crianças de 10 a 15 anos. E eles perguntavam se você dava conta? E você tá dando conta? Eu falei, sim, eu tô com todos os meus prazos estão ok, né? Ou seja, o descanso, né? A confiança em Deus, falando assim, ó, eu vou retirar minha parte aqui, vou ter meu contato com Deus e eu sei que o restante Deus vai me ajudar. Então, a confiança, o descanso, isso renova, né, o nosso cognitivo, né? Então, enfim, né, eu lembro disso e para mim eu vejo que tem essa questão, né, dos 8 remédios naturais Com influenciando nisso, né? Com não certeza. É porque talvez você é melhor do que o outro, não, acho que são as escolhas que a gente vai São fazendo, decisões, esses né? estilos, né, estilo de vida, e a gente vai colhendo esses resultados, né? Você falou dentro disso, a gente fazer uma limpa do corpo, né? Porque usando os remédios, de alguma certa forma, a gente faz meio que um detox. Exatamente. A gente consegue ter um discernimento maior para poder estudar a Bíblia ou estudar, de uma forma geral. Se desenvolver. Sim. A parte cognitiva ela é altamente afetada por todas as decisões daquilo que nós fazemos. O que nós comemos, né, o descanso, o que nós assistimos, né? Enfim, então tudo vai afetar as formações neurais, né? O nosso corpo ele precisa de elementos físicos e químicos para se constituir. Se eu não me alimento bem, eu não estou colocando, né? Eu estava conversando com algumas pessoas. Você faria a tua casa com biscoito para morar? Não, vai vir a chuva, vai destruir tudo. Eu falei, pois é, por que tu vai comer qualquer coisa? Tu tem que comer o que é certo. Para fazer uma casa tem que ter concreto, para que ela seja sólida, né? Então, quando tu vai comer qualquer coisa. E né? o que a gente come são exatamente blocos estruturais, né? Que o nosso corpo pega, quebra e reconstrói dentro daquilo que ele precisa. Você comentou aqui com a gente essa pesquisa, até agora foi realizado um piloto, né? O piloto é uma pesquisa realizada, uma pesquisa prévia que você faz para testar e ver se testar a sua metodologia e ver se tudo aquilo ali que você planejou vai dar certo. A gente já está finalizando. Eu queria que tu falasse para nós um pouco quais serão os próximos passos, né, dessa pesquisa, o que a gente pode esperar. E vamos convidá-lo outra vez, né? Já para ele trazer a conclusão e os resultados. Com certeza. Atualmente, a gente está desenvolvendo uma iniciação científica, né? E a gente está ampliando o nosso escopo, a gente melhorou os nossos instrumentos, né? A partir do primeiro piloto, e agora a gente está buscando ampliar o nosso público, né? Então, se você aí que é adventista tá escutando a gente, né? Participe da pesquisa, né? Depois a gente poderia até fazer alguma coisa para mandar esse link, né? Online, né? Então, participe para nos ajudar. Você é adventista de Manaus, né? E planos futuros é que a gente possa fazer isso nas capitais do Brasil, para a gente ter uma visão mais geral, amplo, né? Né, da saúde do adventista, né, no Brasil, para a gente entender enquanto igreja,
né, quais ações nós podemos ter e fazer para ajudar e melhorar a vida dos nossos irmãos, né? Exatamente. Ok. Um ótimo programa, muita boa informação e como o Dr. Luiz já falou, Vitor, você vai voltar. Com certeza. E já agradeço desde já o novo convite aí. E muito obrigado você que nos assiste, que nos escuta através da rádio web NT Amazonas e que também nos assiste no canal no YouTube Adventistas Amazonas. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!